do Sonhos Dissonantes, que foi esse meu último livro de poemas, justamente foi essa ideia de tentar unir o digital com essa parte física. Porque nele, ele tem alguns poemas e eu coloquei alguns QR Codes. Ah, então vai dar para fazer as duas coisas. Ah, que legal. Por exemplo, aqui, o Soneto das Póstumas Cantigas. Então, a pessoa, ela lê o poema e aqui, eu com a ajuda do meu cunhado, que canta, e minha esposa também canta maravilhosamente bem, né? Os dois me ajudaram na voz, porque a gente até improvisou alguma coisa nos instrumentos, mas a voz, eles que me ajudaram. Então, a pessoa vai ler e vai acompanhar a música como se fosse um encarte, realmente, aqui. Não são todos, isso é legal. Né? Então, eu tentei unir essa parte física com a parte digital. O digital, né? Voltando um pouco no assunto digital, eu não sei nem sei como que é feito, mas uma coisa que eu vejo muito em determinados tipos de livro é o audiobook. Audiobook. Cara, tem um pessoal consumindo muito isso, porque, sei lá, você vai pra uma esteira, você vai pra academia, você bater uma perna, alguma coisa, você tá consumindo, né? Eu não sei se daria certo em relação à poesia, porque acho que você tem que ler, prestar atenção, é diferente a maneira como você consome. Mas, de repente, um livro que, sei lá, tipo eu tô lendo um livro sobre marketing. Uhum. Cara, um audiobook dá certo, nesse caso, né? Um livro de 300 páginas vai ter aí umas 4 horas de duração. 3, 4 idas pra academia eu mato um livro. Sim. Para quem precisa estudar, né? Isso, Talvez a poesia em si não se caracteriza pelo audiobook, porque acho que você tem que ler, né? Você tem que interpretar da sua maneira, né? Eu vi uma poesia já interpretada por outra pessoa, por outra voz, não sei se ia dar certo. Mas é uma coisa que eu vejo crescer muito hoje em dia na internet. Talvez tem razão. Eu acho que esse tem a questão sua pessoal com a obra. É a mesma coisa do Kindle, né? Tipo, é legal, você leva 800 livros dentro de um negocinho de 100 gramas. Mas aí, não gosta, não tem o tato, não tem o cheiro, é diferente. Mas tá crescendo. E como que funciona o seu processo criativo? O processo criativo é uma luta conosco. Né? Não tem jeito. Então é assim, eu procuro ter um horário do dia para poder escrever, né? Quando dá tempo. Então essa é a questão. Mas os autores normalmente, eles, por exemplo, gostam de escrever da manhã e na parte da tarde descansa a cabeça, né? Então, quando me sobra um tempo, eu vou lá e escrevo. Eu gosto de escrever ao som de música, né? Então eu ouço principalmente instrumental. Eu tenho ouvido o Cortioli principalmente, que é um pianista que traz uns ambientes bem interessantes para você relaxar e você escrever. E a superação do bloqueio criativo nesses momentos é que precisa ser trabalhado, né? O que é o bloqueio criativo? Eu acho que é o que atrapalha a maioria das pessoas, né? Que é aquela coisa que impede. Então, talvez até uma boa terapia para resolver o que está te bloqueando, né? Sim. Aí eu falo já como psicólogo, né? Sim. Porque se tem uma coisa que não está deixando você escrever aquilo, é porque aquilo ali precisa ser resolvido de alguma forma. Por mais que você esteja falando de um personagem, por mais que você esteja falando de uma contextualização que não tem a ver com você, a obra sempre vai ter a ver com você. Não tem como fugir, né? A gente sempre vai projetar algo nosso. Experiências, memórias, né? Traumas. Enfim, a gente dá um jeito de colocar da expressão, né? A gente coloca na arte. A sublimação. E aí, o que eu faço? Eu procuro escrever o texto e deixo ele descansando. É que nem fazer pão, né? Você fazer uma pizza, deixa lá no cantinho lá e deixa. Entendi. Depois você volta para ver como é que tá. E aí você fala, nossa, que porcaria. Né? Então já teve, assim, de capítulos, jogar capítulos fora. Entendi. Já teve, ou fala assim, nossa, tá muito bom, e você vai mudando alguma coisa. Às vezes tá empolgado, sai, faz, aí fala, beleza, daqui a pouco eu leio. Ele fala, tava bom naquela hora. Exatamente, né? E então o processo de criação do livro, ele demora muito por conta disso. Entendi. Você escreve lá 1 mês, aí você deixa esse livro dormindo lá 2 meses, aí você volta, aí você vai, volta, vai, volta, vai, volta. Então, o caminho é esse. Então, eu particularmente gosto de escutar música num período que não tenha ninguém por perto, né? E silêncio. Silêncio é o meu processo criativo, é esse. É que eu tenho algo parecido. Eu sou publicitário, então eu crio algumas peças publicitárias. A tal das artes dos Instagram aí, coisa errada, a gente faz durante muito tempo. E tem isso. Tem dia que você não tá bem. Tem dia que você tá mais aguçado, você vai lá e você faz. Tem dias que é só no automático, ó, tem que ser assim, dependendo, a empresa tem um padrão para ser seguido, então vai no automático. E tem dia que é isso, que você olha no outro dia aquela arte que você fala, puta, eu fiz isso, cara. E assim vai. E é sempre isso. Eu geralmente trabalho com música ligada.
E às vezes você fala, putz, fiz isso. Você fala, porra, nossa, tem hora que dá vontade de bater no peito. Mandei bem, agora né? foi, né? Realmente. Mas a parte de processo criativo e bloqueio é complicado. Porque muitas vezes você quer fazer e sua cabeça não tá no que você precisa fazer, tá em outro lugar, né? E realmente você tem que melhor parar tudo, resolve aquilo, senão não sai nenhum nem outro bem feito. A sua profissão como psicólogo, ela te ajuda na hora do escritor? Tipo, algum caso, alguma coisa que aconteceu ao decorrer dos atendimentos? Porque eu acho que a minha principal característica quando eu vou produzir meus personagens são as questões dos conflitos internos. Eu acho que a minha formação em psicologia, principalmente aprofundamento em psicanálise, eu acho que me trouxe uma percepção mais interessante sobre os aspectos, as ambivalências do ser humano, né? Que os personagens, eles... Será que são sempre bons? Será que é o lado ruim desse personagem, mas além, por mais que ele seja um protagonista bonzinho, vamos pensar? Então, esses conflitos que surgem na nossa cabeça, naturalmente, no nosso dia a dia, porque nós somos essa ambivalência, eles são colocados nos personagens. Bacana. Então, ajuda muito. A parte da leitura que precisa ser feita para estudar, na formação, também a produção dos artigos científicos para você melhorar a sua linguagem. Então, tudo isso colaborou à minha formação em psicologia e principalmente para essa parte de ter uma sensibilidade maior, né, para as construções dos personagens. E o personagem tem vida própria. É uma coisa muito esquisito, para falar a verdade. Porque eu falo assim... Você começa a pensar que nem ele? Esse personagem vai ter esse desfecho. Quando eu estou percebendo, o personagem já pegou com as próprias pernas e está caminhando para outro lado. Aí você fala, não, meu amigo, volta. Mas ele já tá lá na frente, né? É muito doido o negócio, mas é dessa forma que acontece. Acho que pelo fato de você traçar uma personalidade e ser diferente da tua, você fala assim, ele vai fazer isso. Mas a personalidade dele, ele quer outra coisa, né? E, às vezes, talvez no subconsciente, você sabe que ele não vai ser tão bom assim. Ele vai ter que desviar em algum momento ali. Pois, aí pode ser. É uma boa... Eu acho que como você consegue analisar, acredito que os personagens não conseguem, né, pela tua formação, não consiga fazer um personagem raso, né? Você sabe que tem muitas camadas ali e fala, não, cara, esse cara ali já pensando em um milhão de coisas, até os traumas do cara, assim, desde a infância dele. Então, você mira pra um lado e ele às vezes pende pra outro. Ou algum caso inspira ele transformar também, né, aquela história. Por um lado positivo, às vezes é uma construção de um personagem que vai ser ruim sempre, de repente ele faz algo altruísta, né? De repente ele torna assim, mas você fala, essa virada de chave é muito massa, né? Tipo assim, pô, mas até surpreende agora, o leitor, né? Sim. Surpreende o leitor. Ele fala, mas esse cara era ruim, agora ele fez isso que não tô entendendo. Sim. Aí o pessoal começa a ficar com dó. Fala, não, mas deve ser ruim porque teve um trauma. O pessoal começa a pegar afeto, né, com o bandido, né, o lado mal da coisa. E tá acontecendo muito isso, né? Hoje em dia, no cinema, principalmente, o pessoal lança aí os personagens que são os anti-heróis, né? O Darth Vader é um deles, o Coringa, né? Você vê que o pessoal... E você viu que nem todos os filmes agora têm final feliz. Pois é. E o que você acha disso? Porque alguns filmes são tirados de livros, né? Sim. É uma característica mais europeia, né? Os livros europeus, eles têm mais essas características de um final mais melancólico, mais trágico. As produções mais americanas têm um desfecho mais comercial. Viver os felizes para sempre. Sim. Mas eu acho interessante, né? Alguns, eu não vou falar de qual aqui, mas alguns leitores meus falam assim, mas, pô, você fez isso? Fazer o quê? Não foi o personagem que trilhou seu caminho. Foi o cara ali, bicho. Você é louco. Não fui eu, não. Eu acho válido. E o feedback dos leitores faz com que você se inspire nos próximos livros? Tenha outras ideias devido ao feedback deles? Sim. Eu tenho uma leitora que ela ficou inconformada com o final. Eu falei assim, não. Ela falou assim, não é possível. Você não fez isso. Eu falei assim, não foi eu que fiz. Aconteceu ali na história. Aí ela pegou assim, não, agora eu exijo, ela, né? Claro, de uma forma carinhosa, brincando. Sim. Aí eu exijo que você faça agora um spin-off da obra com um final alternativo e coloca lá na Amazon para eu comprar. Caramba. Não, eu falei assim, não, tranquilo, vou fazer, não, mas... É uma alternativa, O desfecho é esse mesmo, mas... Aí a gente brinca assim, mas aí depois o pessoal elogia, agradece. E eu acho que todo esse incentivo, né, que o pessoal, essa troca que a gente faz com os leitores, eles impulsionam a gente a produzir novamente, né? Tem lá os feedbacks positivos, os negativos, a gente procura sempre melhorar, né? E eu acho que a vida é isso, é um aprendizado e com certeza os incentivos valem muito, principalmente das pessoas
mais próximas. Eu tenho recebido muito apoio do pessoal daqui de Dracena, né? Recentemente eu participei aqui da feira do Pomar aqui, né? Que teve aqui na praça, né? Um abraço para as meninas. Foi a primeira vez que participou? Foi a primeira vez que eu participei. Pessoal lá do trabalho, amigos, alunos, sempre muito receptivos, né? Então eu acho muito legal. Isso já faz a diferença, né? Faz a diferença. Só de ter, às vezes, uma galera assim que não seja a família apoiando o trabalho, apoiando o sonho faz muita diferença, né? Sim. A gente sentiu um pouco isso na pele, que a gente foi, vamos montar um podcast. E do nada começou a aparecer empresas e pessoas apoiando. Eu falei, cara, então... É gostoso, é satisfatório pra caramba isso. Isso, eu tive o prazer também de alguns críticos, de eu mandar, né, meio arriscando, assim, o que vai vir, né? De ter boas construções. Pô, legal. Né? Alguns vídeos, pessoal, eu tenho algum vídeo de um canal de literatura que usou do meu livro, né, que a pessoa lá... Que legal, cara. Foi, nossa, que bacana onde tá chegando, né? Então a gente percebe, assim, que é aquele passinho de formiguinha, né? Sim. Um pequeno autor desconhecido, mas que aos pouquinhos ele vai Isso que encontrando você os caminhos. sabe, né? Fora os que devem Sim, fazer e não mencionar também, isso, né? Exato. Muitos Exatamente. que leram, não deram uma opinião, não deram feedback, né? Por exemplo, eu tô lá no portal, entro no portal da editora aqui, eu vejo lá que tem várias compras, mas eu não sei para onde que foi. Entendi. Né? Tá.